sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Amém? Filipenses 4:4. Como conservar nosso coração? Ou como manter nosso coração conservado? A palavra do Senhor começa dando essas direções para a gente. Ela começa dizendo o seguinte: estejam sempre cheios de alegria no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Primeiro, que a palavra ela não viria, não é verdade? Intensificando algo. Eu sempre digo que se Deus diz uma palavra para nós, isso já era suficiente, né? Mas quando ele diz digo e repito, né? Então isso se intensifica nas nossas vidas. O primeiro passo, tá? Você que tá aí prestando atenção, você que tá ouvindo depois, não sei se você gosta de anotar. Se você gosta de anotar, então coloca aí, ó. Para manter meu coração conservado, primeira coisa que eu preciso é estar sempre cheio de alegria. Mas aí as dúvidas já começam a vir, né? As perguntas já começam a chegar. E aí você se diz, mas como é que eu vou me manter alegre em meio às circunstâncias do dia, em meio às dificuldades, em meio às notícias, né? Muitas vezes uma notícia ruim, as próprias tristezas, né? Como eu vou me manter alegre? Como eu vou estar cheio de alegria? Me diga, como? Gente, a gente pode perguntar a ele, ao Senhor, que tudo ele traz, né? Ele traz a resposta, ele traz a direção. Tanto é que o versículo diz, estejam sempre cheios de alegria no Senhor. Não é da gente, não é no dia, não é na segunda-feira, meu amado. Não é acordando sábado de manhã, não é, nas circunstâncias, não é. Ele te diz como ser cheio e ainda diz onde? No Senhor. É por isso que a palavra diz a alegria do Senhor. Amados, o Senhor, ele é uma fonte inesgotável. Então, tudo que a gente precisa, a gente encontra nele, sabe? Não tem escassez. Não vai ter o dia que você vai chegar diante do Senhor e que você vai clamar por algo a ele e que você não vai ter. Por exemplo, né? Se eu fosse olhar para as circunstâncias, se eu fosse olhar para o natural, eu estaria cansada, né? Não que eu não esteja, mas entenda, eu estaria mais cansada ainda, eu estaria totalmente sonolenta, porque, como eu disse, a gente fez uma viagem hoje, né? A gente voltou hoje de madrugada, recebemos muito do Senhor, foi um momento muito especial, né? Pra gente ser realmente cheio, pra gente ser fortalecido. Mas se eu fosse olhar pro natural, eu estaria totalmente, né? Acho que eu nem estaria aqui com vocês nessa manhã, né? Mas como não estaria? Aí a gente já se pergunta, né? Como eu não estaria se eu fui para um ambiente onde eu fui receber do Senhor, onde eu fui estar renovada? Então, se eu fui para estar renovada, eu tenho que estar o quê? Renovada, não é verdade? Mas o que a palavra diz aqui é que a nossa alegria, ela está no Senhor. Então, o que você precisa está nele. Ele é a tua fonte de alegria. Não vai faltar alegria. Tanto é que a palavra diz, a alegria do Senhor, não é a nossa. A gente pega dele, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Primeiro, por quê? Por que a alegria do Senhor é a nossa força? Porque ele é uma fonte. Então, ele é uma fonte de alegria. Você quer alegria? Você tem nele. Essa alegria dele é a nossa força. Porque eu não sei se você sabe, mas a tristeza, né, o sentimento de tristeza, ele causa desânimo. E todo desânimo causa fraqueza. Você já viu uma pessoa desanimada forte? Não, né? A pessoa desanimada, ela fica assim, né? Assim, meia, sabe? Meia não, ela fica totalmente sem força, né? Sem ânimo. Porque o desânimo já tá dizendo, é a falta do ânimo. Enquanto a alegria, ela te dá ânimo. Gente, a alegria, ela é o combustível do ânimo. Então, uma pessoa alegre, pode perceber, uma pessoa alegre, né? Uma pessoa animada. E a alegria é uma junção. A alegria, né? Te dá ânimo, o ânimo te dá força. Ó, a alegria te dá ânimo e o ânimo te dá força.
Enquanto algumas pessoas estão ali, ó, desanimadas, né, paradas, paralisadas, você é aquele que vai movimentar, você é aquele que vai chamar, você é aquele que vai dizer, vamos agir, vamos viver, vamos, sabe, ânimo. E onde é que a gente encontra esse ânimo? No Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. No dia que você não encontrar alegria em você, você pode encontrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Então, para manter o nosso coração conservado, e esse coração conservado, esse coração forte, né? Esse coração com ânimo, com força. Então, eu preciso o quê? Da alegria. E a alegria eu encontro onde? No Senhor. Então, sempre que eu procurar, eu vou encontrar. Amém? Essa alegria no Senhor. Então, primeira coisa, para manter seu coração conservado, esteja alegre. Mas não esteja alegre, como eu disse, em você. Não esteja alegre no dia. Minha gente, se a gente fosse estar alegre no dia, ninguém não, porque tem as exceções da palavra, né, como se diz. Mas eu acho que 70% da população não estaria alegre numa segunda-feira. Já acordaria com desânimo, porque se criou uma fama, se criou um rótulo sobre aquele dia, não é verdade? Muitas pessoas não estariam com ânimo quando viesse acordar cedo pela manhã, né? E fora as outras tantas notícias. Então, se você quer manter seu coração conservado, querido, querida, esteja alegre no Senhor. E lembre-se, Ele sempre vai estar alegre, porque Ele é uma fonte inesgotável. E a alegria dá ânimo e o ânimo dá força. Amém? Então pode prestar atenção. A maioria das pessoas alegres, elas são fortes. Mas elas não são fortes em si mesmas. Elas são fortes no Senhor, porque nele todas as coisas são possíveis. Amém? Então vamos lá, nessa sequência. Eu estou em Filipenses. Eu acho que eu não vou mais nem colocar o comentário. Eu vou deixar o título, o texto fixo aqui, né? Para o pessoal ver aqui. Filipenses. Nós estamos lendo o texto de Filipenses, capítulo 4. Do 4 ao 7, tá, gente? A gente vai ler esses versículos. Deixa eu ver se dá para colocar também como conservar nosso coração. Vamos ver se vai dar certo aqui. Gente, eu tô muito chique aprendendo a conservar aprendendo a fixar o comentário. Depois que eu aprendi, ó, quando a gente aprende, né? A gente começa a praticar e aí vai dando tudo certo. Então vamos aprender de fato a palavra e começar a colocar em prática que a gente vai viver esses resultados. Olha só. Amém? Então, Filipenses 4, eu li o versículo 4, agora vamos em diante. Que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo que fazem. E isso não é uma obrigação. Isso não é uma coisa assim, você tem que mostrar para as pessoas que você é uma pessoa amável. As pessoas têm que ver que você faz tudo com alegria. As pessoas têm que ver que você... Não é. A palavra, ela não tá declarando isso. É uma consequência. Se eu tenho a alegria do Senhor, ó, se eu tenho a alegria no Senhor, porque Ele é a fonte da minha alegria, né? Então, se eu tenho a alegria no Senhor e tudo que eu faço é com ânimo, gente, é lógico que as pessoas vão ver isso, né? Isso vai transparecer, isso é o fruto, não é verdade? Não é o fruto que identifica a árvore. Então, o meu fruto vai mostrar realmente aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou vivendo. Então, o Senhor está dizendo que se você coloca a sua alegria realmente, né, esteja alegre no Senhor, que a alegria venha dele, não da circunstância, tudo que você vai fazer com ânimo, você vai fazer com força, você vai fazer com graça. Amém? E aí tem mais. O Senhor virá em breve, não é? Glória a Deus por isso, é essa a nossa expectativa. Eu sei que tem gente que tá dizendo assim, eu já escutei muito essa conversa, né, de que o Senhor vai vir, de que o Senhor vai vir. Amados, dia e a hora, a palavra é bem clara, nós não sabemos. Mas o fato é, ele vem. Não vamos negar os fatos, não é verdade? Ele vem.
E glória a Deus que ele vem. Glória a Deus que ele voltará. A própria palavra diz que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. Então, se nós estamos há 2000 anos né, e tantos, então quer dizer que só fazem 2 dias que o Senhor está distante, literalmente, da terra como um corpo, né? Porque em espírito ele disse que jamais nos deixaria, né? Então só fazem 2 dias, né, minha gente? Por favor. Em vez disso, sabe? Sim, aí, o Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada, ou seja, não se preocupem. Amém? Então, para conservar o meu coração, voltando aos passos, primeiro eu preciso estar alegre no Senhor. E agora, eu não devo me preocupar. Eu não devo me tornar... na realidade, eu devo procurar não me tornar uma pessoa ansiosa, uma pessoa preocupada. E aí, eu tenho certeza que alguém vai me dizer, né? Mas não estar preocupado nos dias de hoje é algo realmente muito difícil, né? Olhando para as situações presentes, é meio difícil a gente não se preocupar, né, gente? É meio difícil, mas não é impossível. E se não é impossível, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Então, eu realmente posso não me afligir com as coisas, com nada, literalmente. Quando o Senhor diz com nada, é com nada mesmo. Mas aí, gente, o mesmo Deus que nos direciona a algo, ele nos diz como fazer aquele algo, sabe? Se o Senhor está dizendo não se aflija com nada, não se preocupe com nada, ele diz como você deve fazer para não ser essa pessoa ansiosa. Como? O próprio versículo diz: ore a respeito de tudo, sabe? Gente, se você vai... Porque uma pessoa ansiosa é aquela pessoa, né? Que fica, ai meu Deus, será que isso vai dar certo? E a coisa é... Porque o ansioso é aquele que traz o futuro para o presente, né? Tipo assim, a coisa é amanhã e você tá pensando nela hoje, né? Você fica, ai meu Deus, mas amanhã... Pronto, uma pessoa ansiosa. É uma pessoa que tá aqui comigo agora, não uma pessoa ansiosa, mas uma pessoa que tem a tendência para ansiedade, né? É uma pessoa que tá comigo agora pela manhã, são o quê? 7h50, né? 7:50. Mas ela já está preocupada com o que ela vai estar fazendo à noite. Tipo assim, ela trouxe a noite para a manhã dela, para o presente dela, entendeu? Enquanto que você deve focar agora, nesse exato momento, porque Deus está te trazendo direções específicas agora, né? E à noite ele vai cuidar da noite. Ele vai te fazer, na verdade, ele tá te preparando para este período, entendeu? Então, olha só, você vai recebendo, ao horário específico por algo, né? Porque a palavra diz, não esteja ansioso. E tem o meio de te dizer como não estar ansioso, sabe? Como é que eu não fico ansiosa? Orando a respeito de tudo, ó. Para não ficar ansioso com nada, eu preciso orar a respeito de tudo. Então, se algo já tá te causando ansiedade, preocupação, o que é que você vai fazer? Você vai colocar isso diante do Senhor. Você vai orar a respeito disso. Você vai ser sincero. Gente, quando a gente vai reclamar, a gente não é sincero com as pessoas. Mas é porque isso aqui... porque esse café tá frio. Mas é porque esse ambiente tá quente. Mas é porque isso, porque aquilo. Porque tá faltando isso, é porque tá faltando aquilo. Né? A gente não fala quando a gente reclama. Então a gente pode falar para orar também, não é verdade? Ore a respeito de tudo, para que algo não te cause ansiedade, para que algo não te deixe ansioso. Ore a respeito de tudo. Coloque diante do Senhor, fale com aquele que tem a solução para tudo. E ele diz: orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. Se o reclamar faz com que você fale algo, faz com que você diga algo a alguém. Gente, vocês já prestaram atenção que o reclamar, ele é a gente falar algo que nos preocupa com alguém que não pode resolver, né? Por exemplo, se você tá numa fila e você tá esperando, né? E você quer ir para aquele caixa específico ali. Mas aí tem alguém ali na fila com você que tá esperando, que tá na mesma posição que você. Se a pessoa está na mesma posição que você, né? É sinal de que ela não vai poder te ajudar ali. Ela vai te ajudar só na murmuração, né?
Então, aí o que é que você vai fazer? Aí você começa a falar com ela. Mas porque essa fila tá demorada, porque aquele caixa ali, aquele caixa ali, ele é muito devagar. Aí, gente, ficam dois murmuradores juntos, só compartilhando dores, né? Enquanto o Senhor tá dizendo aqui, fala comigo, compartilha comigo, fala comigo que tem uma solução. Até se for para você reclamar, até se você tiver desgostoso com algo, fala comigo. Fala com quem pode resolver. Vem diretamente à fonte. Nós estamos aprendendo sobre fontes hoje. A fonte que conserva o coração. A fonte que vai deixar teu coração íntegro, que vai deixar teu coração inteiro, mesmo quando os dias vão passando. Tá entendendo? Então, ó, pede isso ao Senhor, coloca isso diante dele. Ele não tá falando. E aí continua a palavra dizendo: orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueça de agradecer-lhe. E aí, né, termina assim: e não se esqueça de agradecer. Hoje, agradecer? Quem já viu? A gente agradece quando recebe algo, né? Assim, eu vou agradecer antes da coisa acontecer. Bem-vindo ao clube daqueles que dependem do Senhor. Porque aqueles que dependem do Senhor são aqueles que agradecem antes mesmo de ver a coisa acontecer. Por quê? Porque sabe que a coisa já aconteceu. Olha o mistério da graça, né? O mistério do Senhor. Amados, o mistério da graça é esse. É você dar ações de graças por algo que no Senhor já aconteceu, mas que para você ainda vai ver. Mas nele já existe. Nele já existem todas as coisas que eram, que é e que há de vir. Olha que coisa extraordinária. Aquilo que de fato você clama a Deus, que está lá no teu futuro, em Deus já é real. Então você já pode dar ações de graças nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, nessa noite. No momento em que você ouvir essa palavra, no momento em que você gerar fé no seu coração. Agradeça, agradeça. Quando o Senhor foi alimentar o próprio Mestre, o próprio Jesus é nosso maior exemplo de nos incentivar a ser gratos, sabe? Quando ele foi para alimentar aquelas 5.000 pessoas. Gente, vocês sabem, a gente tem vivido isso, né? E é muito interessante. Quando você tá em grupo, né? Porque quando você tá em grupo, você não pode pensar só em você. Não é verdade? Quando a gente tá em grupo, é um grupo. Então a gente vai tentar, né? Ajudar todo mundo ali naquele momento. E você sabe que um grupo tem várias cabecinhas. Cada um diz uma coisa, não é? Agora imagine Jesus diante de um grupo faminto. Um grupo com fome. Porque, minha gente, pessoas com fome, diga aí. Às vezes a gente mesmo nem se controla, né? Porque a fome mesmo é uma coisa... Mas aí Jesus estava diante daquele povo faminto. Mais de 5.000 pessoas. E detalhe, viu? Não era só homem, não. Não era só mulher, não. Era homem, mulher e criança. Imagina, minha gente, um monte de mulher junta. Todo mundo, essas mulheres com fome. Esses meninos com fome. Esses homens com fome. Esse povo todinho com fome. Você já imaginou como é que era? E a palavra diz que, naturalmente falando, né? O que é que as pessoas tinham ali? 5 pães e 2 peixes. E o que foi que Jesus fez? Será que Jesus pegou? Será que você já imaginou Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes e dizendo assim, diante daquela multidão? Você me diga se a coisa ia melhorar ou se ia piorar. Se Jesus tivesse pegado aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, tivesse dito assim: é Deus, é Pai, foi para isso que o Senhor me enviou, para estar aqui diante dessa multidão. O que é que eu vou fazer com 5 pães e 2 peixes? Isso não dá nem para um homem, isso não dá nem para uma pessoa. Gente, se Jesus tivesse feito isso, a gente não ia ter multiplicação, não, gente. A gente ia ter a confusão, tá entendendo? Mas o que foi que o Senhor fez? Ele confiou. Na realidade, ele já estava vivendo essa palavra aqui. O ânimo dele vinha de quem? Vinha do Pai, vinha do Senhor, daquele que tem tudo, né? Ele disse: não vou ficar preocupado com essa situação. Se o Senhor foi capaz de trazer 5.000 pessoas para me ouvir, o Senhor é capaz de alimentar essas 5.000 pessoas. O Senhor não ia permitir que 5.000 pessoas estivessem aqui até agora, me ouvindo,
se o Senhor não tivesse algo mais para elas. Porque aquele que começa a boa obra é aquele que completa. Então, se essas 5.000 pessoas estão aqui me ouvindo, é porque o Senhor tem algo mais para elas. Ai, gente, aí ele pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, ele diz, obrigada. Obrigada, porque nós temos. Nós temos, Senhor. E, gente, quando você é grato pelo pouco que tem, você se surpreende com o muito de Deus, sabe? Com o acrescentar de Deus, com o colocar de Deus sobre a tua vida. Olha que coisa extraordinária. Jesus viveu isso e nós podemos viver também. E aí ele termina dizendo, se vocês fizerem isso, mas tem uma condição. Todo se é uma condição. Repita onde você está aí comigo. Todo se é uma condição. Se eu fizer, eu vou viver o que vem depois do se. Então declara. Começa a declarar nessa manhã. Eu quero viver o que tem depois do se. Né? Então, se eu fizer isso o quê? O que a gente aprendeu nessa manhã. Se eu me encher de alegria, de onde? No Senhor. Né? Eu posso estar a pessoa mais desanimada nessa manhã. Eu posso estar a pessoa mais cansada nesses dias. Mas eu aprendi, eu recebi, houve uma direção. A fé vem pelo ouvir. E eu estou ouvindo nessa manhã que se eu buscar no Senhor a fonte de alegria, eu vou encontrar, eu vou achar. Né? Não há escassez no meu Deus. Não há escassez no meu Deus. Então eu posso clamar a Ele pela alegria e essa alegria vem. Estar alegre no Senhor. Não estar ansioso por nada. Antes orar por tudo. É uma sequência, olha que coisa extraordinária. Até porque, meu amado, eu só consigo orar. Eu só consigo ser grato se eu estiver animado. E esse ânimo eu tenho no Senhor, sabe? Então primeiro você se anima. Se posiciona nessa manhã. Isso mesmo, dá uns 3 pulinhos, sabe? Faz alguma coisa. Pede ao Senhor porque Ele dá. Ele não é uma fonte de alegria, então se anima. Se anima. Não se preocupa. Ai, é tão difícil ouvir isso. Tem gente que tá rindo de mim porque eu tô dizendo isso, né? Não se preocupar. Eu tô lendo a palavra, eu vou crer em alguém, gente. Eu preciso crer em algo. E eu decidi crer no Senhor, amém? Então, eu me animo. Eu não vou me preocupar, né? Antes de me preocupar, porque se o Senhor diz não se preocupe, é porque é possível se preocupar, né? Então, antes eu vou colocar tudo diante dele, eu vou orar por tudo. Eu vou colocar diante dele o que me preocupa. Então, eu comecei a orar, comecei a clamar. E aí eu serei grato. Porque foi esses passos que Jesus fez na multiplicação. A Bíblia diz que ele levantou o pão, o peixe. Ele levantou o que ele tinha, né? E ele agradeceu, ele orou, ele começou orando, né? Ele deu ações de graças. E ele agradeceu ao Senhor. Então vamos agradecer ao Senhor. Agradeça hoje pela casa que você tá. Agradeça hoje pelo ambiente que você tá. Ah, mas eu moro num quartinho, num cubículo, Você tem, meu amado, você tem. É o seu pão ali, é os seus peixinhos. Dê ações de graças, sabe? Lembra? Se Jesus fosse dizer, o Senhor me trouxe aqui para isso. Oh, amado, se as coisas não estão dando certo como a gente gostaria, vamos fazer o teste da palavra de Deus, né? Às vezes a gente segue tanta coisa, às vezes a gente segue tantas direções. Vamos seguir a direção da palavra de Deus. Ela diz, se a gente fizer isso, algo vai acontecer. Então eu vou fazer o que a palavra me garante. Eu vou fazer isso, eu vou me alegrar no Senhor, eu não vou me preocupar, eu vou colocar, pelo contrário, a minha preocupação diante dele e eu vou ser grata. E quando eu fizer isso, ele diz, você vai experimentar algo. E é isso que eu já experimento nessa manhã, não sei vocês. Mas a paz do Senhor me inunda nessa manhã. E eu espero que a sua vida também. Porque eu já estou fazendo o que a palavra me garante. Eu já estou buscando nele, eu já estou recebendo nele, eu já estou crendo nele, eu já estou orando a ele. Eu já estou colocando diante dele. E quando eu coloco diante dele, a Bíblia diz que nós experimentamos uma paz. Uma paz que também não é nossa. Amados, tudo vem dele, tudo vem de Deus, dessa fonte inesgotável. E essa paz que excede todo entendimento. Por isso que a Bíblia diz, ela excede o entendimento. Não vem do natural. Porque senão, meu amado, alguém do natural, ela ia chegar do lado... Você já pensou, se fosse do natural, vamos voltar para aquela multiplicação. Se fosse no natural, os próprios discípulos estavam ali, estavam olhando para Jesus e estavam dizendo...
Mestre, olha a hora. Esse povo tem que ir para casa. Esse povo tá com fome. Olha o que é que tá acontecendo. Do natural, aí é que a gente ia ficar preocupada. A gente ia trazer a responsabilidade pra gente. Amados, ai, Jesus, como o Senhor me dá essa certeza nessa manhã. Se você tá fazendo algo para Deus, você não tem o que se preocupar. A tua vida é dele. Então, o viver, até o teu viver, é algo que glorifica a ele. Então, meu amado, vamos pensar nessa manhã. Se Deus nos colocou nessa posição, se Deus nos trouxe a essa realidade, se Deus nos trouxe a esse século, é porque de fato Ele poderia nos manter, Ele poderia nos suprir, Ele poderia controlar as nossas emoções. Então deixe que a paz do Senhor invada a sua casa. Traga esse ambiente para a sua casa. Traga os céus para a sua casa. Vamos lembrar, gente, vamos trazer a memória que gera esperança. No céu o céu não está em crise. Então se o céu não está em crise, o ambiente de lá gera paz para o ambiente terreno. Vamos chamar esse ambiente para nossa casa. Vamos tirar esse ambiente de murmuração, de desânimo, de desgosto, de, sabe, de que um murmura hoje, quando olha o outro se levanta. Mas pastora, a senhora não vive aqui, a senhora não mora aqui, a senhora não sabe como é meu trabalho, não sabe o que é que está acontecendo. Meu amado, alguém precisa começar. Você é o que está recebendo nessa manhã, você é o que está ouvindo. Possa ser que ninguém na sua casa esteja ouvindo o que você está ouvindo nessa manhã. Possa ser que ninguém no seu trabalho esteja ouvindo o que você está ouvindo nessa manhã. Possa ser que a pessoa que te feriu não esteja ouvindo o que você está ouvindo nessa manhã, mas você está. Então, se você está, começa por você. Amém? Então, vamos começar a chamar, sabe? Se a paz começar dentro da gente, ela vai chegar nos ambientes. Alguém vai ter que receber. Amém? Em nome de Jesus, que comece a paz dentro de você, comece a paz com você. E aí, acontece o que a gente está buscando. Essa paz que excede todo entendimento vai conservar a tua mente e o teu coração em Cristo. Gente, é isso que eu quero. É manter meu coração inteiro diante de tudo isso que se levanta, sabe? E é possível. O capítulo de Filipenses acabou de dizer que a gente pode conservar o nosso coração. Lembra da conserva, né? Por exemplo, azeitonas em conserva. A azeitona vai continuar fresquinha, sabe? O tempo vai passar e ela vai continuar fresquinha ali, boa para ser consumida. O tempo vai passar e teu coração vai permanecer inteiro. Vai permanecer queimando. Não vai esfriar conforme o tempo. Não vai esfriar conforme as circunstâncias. Porque a palavra do Senhor nos adverte nessa manhã. Esteja alegre no Senhor. No Senhor, não na situação. Não na notícia. Não no problema. No Senhor, que é uma fonte inesgotável. Não esteja ansioso. Ao invés da ansiedade, coloque tudo diante do Senhor. Lembra, o estar ansioso é murmurar consigo mesmo. É falar para outra pessoa que não pode resolver. Que vai murmurar junto com você. Vão ser só dois murmuradores juntos, sabe? Então, coloca isso diante do Senhor. Leva diante dele. Fala para ele. Fala diante daquele que pode resolver. E aí sim, aí você vai experimentar a paz que excede todo. Sim, seja grato, né? Antes de experimentar a paz, seja grato. Seja grato por tudo. Seja grato pelos 5 pães. Seja grato pelos 2 peixes. Seja grato pelaquela pessoa. Seja grato pelas 5.000 pessoas ao seu redor, que poderiam estar todas reclamando, né? Como Jesus poderia ver ali. Mas ele estava o quê? Agradecendo. Ele estava dando ações de graças. Você pode, porque a palavra diz que você pode. Você pode se manter conservado diante dos dias que se passam. Amém, queridos?